Vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no texto de João 3,16. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Leamos a Bíblia, a palavra de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos agora todos? Vamos ler em alto bom som? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a gente falar dessa a Bíblia. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos nos assentar, meus irmãos, e vamos meditar um pouquinho nesse texto sagrado. Esse texto do Evangelho de João, ele é considerado o resumo de toda a Bíblia. Este texto de João 3,16 é considerado o resumo de toda a Bíblia. Por quê? São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Quem era João? João era o discípulo mais achegado a Jesus. A Bíblia diz que João era o discípulo do amor. A Bíblia diz que João era aquele discípulo bem próximo de Jesus. Estava sempre junto com Jesus. E havia 3 discípulos próximos de Jesus: João, Pedro e Tiago. Quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, lá estão eles, juntos com Jesus. Quando Jesus vai ao jardim do Getsemane para orar, de noite, de madrugada, lá estão eles com Jesus: Pedro, Tiago e João. João estava próximo, e naquele famoso quadro pintado sobre a ceia, você vai encontrar ali a imagem de João, naquele quadro pintado, ali repousando bem no peito de Jesus. Era o discípulo mais chegado. E o Evangelho vai nos apresentar isso. Todos os Evangelhos, João como aquele discípulo bem chegado de Jesus. E ele é conhecido como discípulo do amor por causa disso. É um discípulo muito humilde, muito simples. E João escreveu 4 dos evangelhos, e ele, quando chega no capítulo 3, no versículo 16, ele escreve este texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos pensar sobre este texto do Evangelho de João. Este texto nos revela muitas coisas. A primeira coisa que esse texto nos revela é que Deus está respondendo à ansiedade do nosso coração. A palavra, quando aparece aqui, aparece iniciando: por quê? Porque aparece junto. E toda vez em português, nossa língua, aparece porque junto, é que está dando uma resposta. No original está no grego a palavra porquê, que foi traduzida para essa expressão que responde uma pergunta. Ele está respondendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele está respondendo o porquê Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está dizendo: Deus amou o mundo. A palavra mundo, ela tem 3 a 4 traduções, só no grego, para traduzir para a nossa língua. Então, você pode chamar o mundo no sentido cosmos,
a diversas circunstâncias. E aqui o mundo está sendo traduzido no grego para o português para o seguinte: o mundo, nós, as pessoas. O que é o mundo? Não é apenas o planeta. Aqui nesse caso, o mundo são as pessoas que vivem no planeta. Quando a gente diz assim, o mundo inteiro, o mundo atualmente parou por causa da Copa do Mundo. Quando a gente diz a Copa do Mundo, todo mundo entende. É a Copa de futebol das seleções dos países. Então, o mundo, porque Deus amou o mundo. Então, Deus amou a humanidade. Deus amou todas as pessoas. Deus amou as pessoas que já existiram e já morreram. Deus ama as pessoas que existem atualmente, dentre elas nós que estamos aqui, todos que estão aqui na Declaração de Minas, todos que estão no estado de Minas Gerais, no Brasil, no mundo inteiro, todos que nos assistem por esse vídeo, pela internet. Então Deus amou todos que estão vivos. E Deus amou também todos que ainda vão nascer. Olha que eu levantei a palavra amar no passado. Deus amou todos que ainda vão nascer, todos no futuro. Ele está respondendo aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está apresentando uma intensidade. Deus amou ao mundo, a mim e a você, de uma forma tão profunda, tão forte, e aí ele diz que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho unigênito. Veja que está no passado. Por quê? Porque Jesus Cristo já morreu no passado pelos nossos pecados. Deus deu o seu único Filho. A palavra que aparece aqui é a palavra unigênito. Quer dizer, Filho único. Unigênito. Não há outro Filho de Deus como Jesus. Todos nós somos filhos de Deus por intermédio dele, Jesus. Mas o único Filho de Deus é Jesus Cristo, aquele que foi enviado por ele. É o que está dizendo a Bíblia. Olha, eu estou lendo na Bíblia. Porque Deus amou o mundo, eu e você, todos nós, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por que Deus deu o seu Filho unigênito? Por que Deus deu o seu único Filho? Para nos amar, porque nos amou. Porque havia a necessidade de um sacrifício para salvar as pessoas da perdição. A Bíblia diz que Deus criou o homem, do homem Deus também criou a mulher, e os colocou num jardim chamado paraíso. E esse homem e essa mulher, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Então, lá no jardim do Éden, diz a Bíblia, havia muitas árvores, havia muita coisa bonita, e Deus os colocou no jardim e disse uma coisa: eu não quero que vocês mexam ali naquela árvore. Todas as outras árvores vocês podem mexer. E aí o que aconteceu? Adão e Eva desobedeceram a Deus e mexeram naquela árvore. É como um pai diz ao filho: olha, meu filho, você tem todas essas coisas aqui para brincar, mas aqui